E aí galera, vamos à aula dessa semana aí, uma aula bem legal para vocês. Uma aula que vai falar um pouquinho sobre os aquíferos, ok? Um tema aí que caiu no Enem, né? Quem acompanhou aí o nosso aulão aí que nós demos ano passado, 2 dias antes do Enem, nós falamos que esse seria um tema muito forte para o Enem. Claro, eu cheguei a essa conclusão pela escassez da água que estava acontecendo, né, na época aí no estado de São Paulo e outras regiões do Brasil. E aí pensei, claro, uma solução, né, seria buscar água desse aquífero. Então eu sugeri que seria um tema forte e caiu, né? Acabei acertando aí nosso Enem. Falei aí, não olhei nenhum site aí falando sobre isso. Foi uma dica bem certeira e bem precisa, né, para você que acompanha nosso trabalho aí. E peço mais uma vez para você compartilhar, para que logo aí tenhamos cada vez mais pessoas. Hoje temos aí cerca de 2 mil alunos aí que acabam acessando aí as nossas aulas no YouTube. Então eu quero, claro, chegar num número bem maior aí. Se você puder ajudar e divulgar nosso trabalho, ficarei bem feliz, ok? Bom, como é que se forma um aquífero, né? O que é um aquífero? Então um aquífero, ele é, claro, um lençol de água subterrâneo, né? A água vai se filtrando pelas rochas, pelo solo, e elas vão acabar acumuladas nesse solo, nesse subsolo, abaixo do solo. Esse acúmulo de água nesse lençol freático, a gente vai denominar isso de aquífero, ok? Claro que nós temos algumas formas da água se infiltrar, conforme é o tipo, né, da rocha que nós temos. Então nós temos o tipo aí, como você pode ver na imagem, né, fissural, nós temos o tipo kárstico, né, e também nós temos o tipo poroso, né. Então, como o fissural forma uma fissura, né, poroso ali nós temos que seriam seixos, que acaba, né, a rocha vai acabar, a água vai acabar infiltrando, e o kárstico, quando nós temos aí rochas carboníferas, formam ali, né, algumas fendas, e é onde a água vai se infiltrar. E essa água vai se acumulando, claro, e quando ela encontrar uma camada impermeável, ela vai acabar ficando acumulando. Falou de aquífero, galera, nós temos, claro, os aquíferos confinados, né? E os aquíferos que eles são aquíferos livres e abertos, tá? Vou dar um exemplo para você, o aquífero Alter do Chão, que é a nova descoberta, né? Então ele é aquífero aberto, uma região onde tem uma alta pluviosidade, chove bastante, então ele é alimentado e abastecido constantemente. Outros aquíferos, outras partes, como até o nosso aquífero Guarani, né? Quando eu explicar a formação dele você vai entender. Nós temos, claro, uma formação de arenito quando ele foi formado, lá depois veio uma camada de basalto, então ele acaba sendo abastecido só por algumas partes, algumas fissuras, onde ele é alimentado. Existem aquíferos aí pelo mundo onde eles se formaram nas eras geológicas passadas e estão lá fechados, então não tem esse reabastecimento dessa água, tranquilo? Vamos falar dos dois principais aquíferos do Brasil, que é o que chama atenção para os nossos vestibulares. A questão do aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, né? Um alter chão, como a gente falando, é o aquífero Alter do Chão, que fica na região amazônica, a nossa nova grande descoberta, e claro, deixando o Brasil ainda, né, aí cada vez mais líder, perdão, em água doce disponível, né? A gente tem que estar bem atento, já vi questões vestibulares falando que o Brasil é o país que tem mais água doce. Se falar mais água doce geral, a gente sabe que tem os países onde tem grandes geleiras, gelo é água doce, sim. Então o Canadá, a Rússia são países com muita água doce, né? E já água doce disponível, que seria no lençol freático e rios, claro que o Brasil ele é líder mundial sim na quantidade de água doce. Tranquilaço? Sabendo que 60% das águas doces estão nas geleiras, é óbvio que não dá para afirmar que o Brasil é o país que tem mais água doce no mundo, então fique atento a possíveis pegadinhas em vestibular, ok? Água doce disponível, claro que sim, é o Brasil. Água doce geral não é o Brasil, ok? Continuando então, aquífero Guarani, que foi chamado aquífero Botucatu, mudou seu nome, claro, pela sua ocupação coincidia onde nós temos a população indígena, né, da população dos Guaranis, né, Tupi-Guarani ali, ok? Então, devido a isso, no nome dele passou a ser aquífero Guarani. Ele é o maior transfronteiriço, o maior em extensão, não em volume d'água, tá? Então, ele é o maior aquífero transfronteiriço, ele é um aquífero que está presente no Brasil e nos países platinos, né? Então, pau-Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e o Brasil. A maior parte dele está no Brasil, né? Quase 70% dele da água aí está no Brasil, depois na Argentina,
Depois Paraguai e Uruguai, basicamente a mesma quantidade de água. No Brasil tem que estar atento, né? Ele está presente na porção centro-sul do Brasil. Goiás, Mato Grosso do Sul e descendo ali o Brasil, São Paulo, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não tem nenhum estado brasileiro que os 100% desse estado é recoberto pelas águas, né, do Guarani, tá? Geralmente a porção ali pegando o centro-oeste desses estados, tá? Então a porção leste próxima ao mar, né, digamos dos estados como São Paulo, Paraná, São Rio Grande do Sul, não tem água do aquífero Guarani, tá? Do aquífero Guarani, como eu falei para vocês, a maior parte deles está no Brasil. A água ali, né, ela é suficiente para abastecer a população mundial por um século e a população brasileira por mais de 1000 anos, tá? Já utilizamos água sim do aquífero Guarani. Marcelo, como o aquífero Guarani se formou? O aquífero Guarani se formou na era mesozoica, tá? Então sabe as eras geológicas, né? Veja nossa aula de eras geológicas. Então, nessa área onde ele se encontrava, era uma área formada por arenito, a rocha era arenito, né? Tivemos um derramamento basáltico, chamado derrame de Treppe. O magma vai romper a crosta e vai se esparramar. Quando ele vai se esparramar, ele vai formar uma camada de rocha impermeável, claro, né? Então nós tínhamos o arenito, vai acabar espichando esse basalto, uma camada de rocha impermeável, vai chover, a água vai se filtrando por esse arenito e sim, tendo assim uma grande reserva de água subterrânea. Tranquilaço? Não é difícil, né? Beleza. Fique atento também que já como eu falei que as águas são sim utilizadas, né? Nessas regiões aí onde tem aquífero Guarani, temos várias águas termais que ele pode, né? A profundidade onde vai encontrar água tem uma grande variação, né? Alguns poucos metros e outras áreas mais profundas. Lembra que nas áreas mais profundas, né? Mais ou menos a cada 30 metros a temperatura vai aumentar 1 grau, então a água pega numa região de água aí subterrânea bem mais profunda, eu botar aí com 1 quilômetro, né, de profundidade, então a temperatura vai ser bem quente. A água quente, claro, ela vai subir, né, ela vai subir com intensidade, jorrando assim essa água quente, então são as águas termais. Muita gente acha que tem a ver com vulcão e não tem nada a ver com vulcão, é pela temperatura interna da terra, do solo. Tranquilaço? Beleza, né? Fique atento como caiu alguns vestibulares, falando que o Guarani está na região nordeste do Brasil, não está, né, falando ali do Goiás, puxando para baixo do Brasil, ok? O detalhe importante em saber do aquífero Guarani, sim, é a má utilização dele, tá? Então fique atento, né? Algumas regiões já estão utilizando e também a agricultura acaba contaminando. Alguns pontos críticos estão no estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Onde o uso abusivo de agrotóxico, esse agrotóxico vai se filtrar. E já temos algumas regiões aí, né? Com polêmica devido à contaminação da água do aquífero. Tranquilaço? Beleza, agora vem o novo aquífero, o Alter do Chão. Na região norte do Brasil, região amazônica, apresenta um Amapá, Pará e estado do Amazonas, 3 estados. E a capacidade de água ali é quase o dobro de água do aquífero Guarani. Então ele é o aquífero que tem a maior quantidade de água, sim, do mundo, é o Alter do Chão. Beleza? Então, ele é um aquífero presente em 3 estados, mas devido à sua formação geológica, arenito, né, e também a profundidade dele, ele tem uma capacidade, tem um armazenamento maior de água. Ele foi descoberto, né, recentemente, em 2008 ele começou a ser divulgado, e claro que ainda é pouco utilizado a sua água, sim, que poderia ser utilizado em vários estados da região norte e até, quem sabe, desviar água para a região nordeste do Brasil, para, claro, combater um pouquinho a estiagem dos estados ali da região do polígono da seca, né? Aquela região nordestina que sofre com a falta de água. Ok? É um assunto tranquilo, é um assunto fácil, se ligue, pratique os exercícios, né? E detone aí no vestibular. Um beijão para você, dê uma estudada, veja aí a nossa lista de exercícios, você que assina o nosso plano do site, tem a videoaula aprofundada, tem a revisão para o Enem em videoaula e também você tem aí, além da apostila, simulados e exercícios, né, específicos, 10 exercícios aí sobre aquífero, o que eu falei, e algumas coisas aí mais importantes para você aprofundar e aprender. Beijão no seu coração e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima semana, né, com a aula sobre araucária. A aula da semana que vem será sobre araucária. Beijo em seu coração, valeu galera!